CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, mediante o seu projeto Espiritologia, traz para todos nós o tema Kardecismo e ou Espiritismo. A pergunta que não quer calar, digo, Kardecismo e ou Espiritismo. Essa tem sido a grande contradição existente no meio espírita. Aqui trataremos do assunto de forma singular, fundamentado na fala do próprio Allan Kardec, extraído da Revista Espírita. Kardecismo e Espiritismo, ou Kardecismo ou Espiritismo. Kardecismo, kardecista, espiritismo kardecista, espiritismo de mesa, centro espírita kardecista, baixo de alto espiritismo, espiritismo de Umbanda, centro espírita de Umbanda, centro espírita União Vegetal, centro espírita de mesa, centro espírita de alto espiritismo, etc, etc. Essas têm sido as corruptelas que a gente ouve na tribuna espírita através de um variado número de espíritas, que ainda não conseguiu distinguir uma coisa da outra. Ouve-se com muita frequência na tribuna espírita, até mesmo por oradores de renome internacional, a seguinte expressão, que Allan Kardec disse na pergunta tal do Livro dos Espíritos, no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, disse no Livro dos Médiuns, capítulo tal e qual, etc, etc, etc. Ora, Allan Kardec, ele não disse quase nada. Ele falou-se muito pouco dele. Kardec não teve um papel de fundar nem criar uma doutrina. Kardecismo enfatiza o que está escrito em toda a literatura espírita, que é proveniente de Allan Kardec. Sendo assim, podemos considerar que essa doutrina é oriunda de Allan Kardec e não dos espíritos. Neste caso, nós podemos empregar o termo kardecismo e não espiritismo, pois o sufixo ismo quer dizer oriundo de Allan Kardec e não dos espíritos. Mas, como nós estamos tratando aqui de espiritismo, certo? Certamente vai ficar muito evidenciado de que a obra não é de Allan Kardec. Então nós não podemos dizer kardecismo. Nós temos o dever moral e logístico de falarmos de espiritismo. Fala ainda centro espírita kardecista, de baixo e alto espiritismo, centro espírita de Umbanda, centro espírita de Umbanda, centro espírita de União Vegetal, centro espírita de mesa, centro espírita de alto espiritismo, etc, etc. Que é isso? O que é preciso ficar muito claro que a doutrina espírita não é obra de Allan Kardec. Temos que reconhecer o trabalho dele, sim. O esforço, a boa vontade, a dedicação exclusiva, as notas, as observações, o processo de organização metódica e as publicações e a divulgação das referidas obras, certificar quando ele foi e quando ele não foi, quem disse, quando foram os espíritos que disseram, distinguir a doutrina espírita na sua íntegra, na sua origem, da parceria do Allan Kardec, certo? Nas notas dissertativas, nas observações que vêm às vezes complementar, então, o raciocínio que vieram dos espíritos. O espiritismo não é obra de um homem. Está lá na conclusão de número 6 de O Livro dos Espíritos. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois tão antigo é quanto a criação. Encontramos por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica, e aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se depara com o princípio de tudo que há nele. Isso. Trataremos aqui tão somente com as colocações feitas por ele nas revistas espíritas, dos anos de 1850,
1861 a 1864, como sendo a doutrina espírita oriunda dos espíritos e não dele. Então, aqui, palavras dele, não são nossas. Eu vou trazer para vocês aqui, palavra do próprio Allan Kardec nessa revista espírita, tá? A ideia pelo qual ele passa para nós de que ele não é fundador, ele não é criador, ele não é aquele que realmente elaborou a doutrina. Não. Nós vamos ver o papel dele e o papel dos espíritos. Então vamos lá. Novembro de 1861. Convencido da verdade dessa doutrina e do bem que ela está convocada a produzir, tratei de lhe coordenar os elementos. Esforcei-me por torná-la clara e para todos inteligível. É tudo quanto me cabe. E assim, jamais me considerei o seu criador. A honra cabe inteiramente aos espíritos. Olha só. Novembro de 1861. Pois, a eles só que devem dirigir os testemunhos de gratidão. E não aceito os elogios que me dirigis de boa vontade, senão como encorajamento para continuar a minha tarefa com perseverança. Aquilo que fiz, outro poderia ter feito no meu lugar. Então, se Allan Kardec não tivesse feito, certamente a própria espiritualidade teria uma carta na manga. Quer dizer, teria outro para poder fazer o papel dele, que era tomar das comunicações esparsas, vinda de um variado número de médios e de espíritos, em lugares diferentes da França e até mesmo em outros países, e organizar aquilo em forma de uma doutrina, dar um corpo doutrinário. Novembro de 1864. Tal é, em resumo, senhores, o ponto de vista sobre o qual se deve encarar o Espiritismo. Nessa circunstância, qual foi o seu papel? Não é nem de inventor e nem o de criador. Não fundou, não criou, não inventou, não saíra dele qualquer ensinamento que pudesse compor o contexto doutrinário, exceto as notas dissertativas, as observações que ele ponderou sobre alguns pontos que talvez não ficou muito inteligível, até mesmo para ele. E ele achou que deveria, então, trabalhar aqueles pontos que ainda, talvez para ele, estava muito obscuro. Novembro de 1864. Observei, estudei os fatos com cuidado e perseverança, coordenei-o e lhes deduzi as consequências. Eis toda a parte que me cabe. Então, Allan Kardec usou o método experimental de Auguste Comte. Ele observou atenciosamente os fatos, tá? Com muita cautela, com muita perseverança. Ele coordenou, certo? E tirou as consequências. Ele experimentou e deduziu as consequências. Então, é estudo que lhe cabe o papel. Novembro de 1864. Aquilo que fiz, outro poderia ter feito em meu lugar. Em tudo isso, fui simples instrumento dos pontos de vistas da providência. E dou graças a Deus e aos Espíritos bons por se ter dignado servir-se de mim. Como que? Como alguém que compilou, certo? Organizou metodicamente, editou, publicou, divulgou. Novembro de 1864. É uma tarefa que aceitei com alegria e da qual me esforcei por tornar-me digno, pedindo a Deus que me desse as forças necessárias para realizá-la, segundo a sua santa vontade. No entanto, a tarefa é pesada, mais pesada do que possamos imaginá-la. E se tem para mim algum mérito, é que eu tenha consciência de não ter havido recuado perante nenhum obstáculo e nenhum sacrifício. Porque Allan Kardec, ele sofreu além das perseguições do poder religioso da época,
certo? Aqueles que não admitiram, não aceitavam e atiravam a doutrina como os domínios do sobrenatural, do maravilhoso e do daimon, ele foi seguido de perseguições, tá? E perseguições. Novembro de 1861. Será a obra da minha vida até o último dia. Porque na presença de um objetivo tão importante, todos os interesses materiais e pessoais se apagam, como pontos de vista do infinito. Então vejam vocês que ele está deixando muito claro para a gente. Março de 1864. Essa digressão nos afastou um pouco do nosso assunto, mas era útil para nos fazer conhecer de que maneiras procedemos em fatos de teorias novas concernentes ao Espiritismo, que está longe de ter dito a sua última palavra sobre todas as coisas. Então ele está dizendo o seguinte, que o Espiritismo, tá, estaria muito longe mesmo, e que distante, de ter dito a sua última palavra sobre todos os pontos abordados. Estava ali simplesmente começando uma doutrina que via na forma de um processo de teoria. Março de 1864. Não emitimos jamais uma que não haja recebido a sanção da qual acabamos de falar. É por isso que algumas pessoas, um pouco impacientes, se espantam de nosso silêncio em certos casos. Então, quer dizer, a sua participação foi mínima em todo o contexto doutrinário. Em muitos pontos, ele se manteve em completo silêncio. Ele deixou vir à tona a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita. Não era a doutrina kardecista, não era o kardecismo. Março de 1861. O Espiritismo já nos haja dado a chave de muitas coisas, ainda não nos disse a sua última palavra. E no caso que se trata, a última hipótese nada tinha de positivamente absurda. Confessamos que, à primeira vista, pendemos bastante desse lado, não vendo no fato o caráter de uma verdadeira alucinação, mas com uma palavra. Os espíritos vieram derrubar a nossa suposição. Então, se Allan Kardec tivesse colocado eu acho isso, eu acho aquilo, a própria espiritualidade teria dito que não era daquela forma, que não tinha achismo. Porque a doutrina espírita elimina todo o achismo. Então, Allan Kardec era um homem cético. Como é que ele possuía um conhecimento que está inserido em todas as 5 obras da codificação espírita? Como? Se é um homem cético, da onde ele tirou todo o ensinamento? Novembro de 1861. A força do Espiritismo tem 2 causas preponderantes. A primeira, a que torna feliz os que a conhecem, o compreendem e o praticam. Ora, como há muita gente infeliz, ele recruta um exército inumerável entre os que sofrem. Querem lhe tirar esse elemento de propagação. Quer tirar esse elemento de propagação? Que torne os homens de tal modo feliz, moral e materialmente, que esses nada tenham a desejar, nem no outro mundo. Não pedimos mais, desde que seja atingido o objetivo. Então, quer dizer, na verdade, pode fazer com que imagine que todo esse contexto seria dele, certo? Mas a doutrina tornaria as pessoas felizes na medida em que as pessoas aderissem, se convertessem dentro dos ensinos dos espíritos, certo? De que torna os homens cada vez mais felizes à medida em que os homens evoluem intelectualmente, certo? E que percebam de que a realidade maior não estaria neste mundo, estaria além túmulo. Então, não pedimos mais, desde que seja atingido o objetivo. Atingiu, espiritualizou, é suficientemente para.
novembro de 1861. A segunda causa preponderante é que ele não repousa na cabeça de nenhum homem. Então, cadê o kardecismo? Por que você está dizendo kardecismo aí, meu amigo? Por que você fala tão bonito? Você fala internacionalmente, fala para o mundo inteiro, kardecista, kardecismo, centro espírita kardecista. Se Allan Kardec aqui na revista de novembro de 1861. A segunda é que ele não repousa na cabeça de nenhum homem que possa ser derrubado. E Allan Kardec poderia ser derrubado a qualquer momento, porque é um homem que estava sujeito a equívocos, a erros. Não tem um foco único que poderia ser extinto. Quer dizer, não parte de um único foco, de uma única cabeça, de um único raciocínio, que poderia ser derrubado por tantos outros raciocínios daquela época, como o da agora. Novembro de 1861. Seu foco está em toda parte. Olha só. Porque em toda parte há médios que podem comunicar-se com os espíritos. Não há família que não os possua em seu seio e que realizam essas palavras do Cristo. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão e terão visões, porque, enfim, o Espiritismo é uma ideia, e não há barreiras impenetráveis às ideias, nem bastante altas para que essas não possam ser transpostas. Está vendo? Então é o seguinte, as manifestações se dariam através dos nossos filhos, que viriam profetizar e que teriam visões, certo? Então, para o Espiritismo não haveria barreiras, exceto os preconceitos de casta. Mas não haveria barreiras impenetráveis, certo? Porque as ideias não são bastante altas, né? Para que elas não possam ser o quê? Transpostas. Então, se os espíritos dissessem qualquer coisa errada, a própria ciência, no decorrer dos tempos, desmentiria a própria doutrina. Como está lá no item 56, do segundo capítulo do livro A Gênese. Tá? Novembro de 1861. Mataram o Cristo. Mataram seus apóstolos e discípulos. Mas o Cristo tinha lançado no mundo a ideia cristã. E essa ideia triunfou da perseguição dos Césares onipotentes, do poder temporal da época. Porque então o Espiritismo, que não ia ser não, o desenvolvimento e a aplicação da ideia cristã não triunfará de alguns trocistas ou de antagonistas que até o presente, malgrado os seus esforços, não puderam opor senão uma negação estéril, quer dizer, uma negação puramente sem fundamento, certo? Teorias que iriam contradizer a teoria espírita, tentativa de poder derrubar, certo? Porque o que não faltou foi esses trocistas, né, que viriam trucidar realmente as ideias, os antagonistas, certo? Amalgrando, né, seus esforços, não puderam negar, certo? Porque eram muito estéreis as suas ideias, eram muito impotentes para contradizer a doutrina que é verdade, que é razão. Ainda continua, novembro de 1861. É a Revista Espírita, gente. É Allan Kardec que está dizendo. Há nisto uma pretensão quimérica? Um sonho de reformador? Aí estão os fatos para responder. A despeito de e contra tudo, o Espiritismo penetra em toda parte, como o pólen fecundante das flores. É levado pelos ventos e assenta raízes nos 4 cantos do mundo, porque em toda parte encontra uma terra fecunda em sofrimentos, sobre o qual derrama o bálsamo controlador e consolador. Aí, nós vamos lá no livro A Gênese, lá no capítulo 1, no item 46, olha o que disseram os Espíritos. Essa parte da Gênese é que trata dos
caracteres das revelações. Então nós temos aí Moisés, isso, a primeira das revelações, Jesus, tá? Colocamos Allan Kardec aqui, mas não ele, certo? O revelador, mas aqui expressando e simbolizando a terceira revelação das leis divinas. Então Moisés é a primeira, Jesus é a segunda, e a doutrina espírita é a terceira das revelações. As duas primeiras revelações, quer dizer, Moisés e Jesus, sendo fruto do ensino pessoal, quer dizer, mosaísmo e cristianismo, ficaram forçosamente localizadas. Isso é, ficou naquela região toda, ali do continente africano, isso. Aparece num só ponto, em torno da qual a ideia se propagou, ponto a ponto, pouco a pouco. Foi metódico, foi em parcelas pequenas, mas foram precisos muitos séculos para que atingissem as extremidades do mundo, sem mesmo o invadirem inteiramente. Então veja bem, as duas primeiras, mosaísmo, cristianismo. A terceira não poderia ser kardecismo de Kardec, certo? É a doutrina espírita, que é a terceira revelação das leis divinas, é sobre o qual essa doutrina ela traz no seu bojo todo o ensinamento de Jesus, do Consolador prometido por ele, em João 14, quando ele promete o Consolador. A terceira tem sido e motivo muitas e muitas interpretações diversas. Tem sido até mesmo controvertida pelos próprios espíritas, que ainda não o conhecem, como dizia o grande Leon Denis. O espiritismo é o neo-espiritualismo, quer dizer, o novo espiritualismo. Como dizia vários espíritos, né? É esse espiritualismo que vem trazer uma comprovação científica. Por isso que a terceira tem isso de particular, não estando personificada em um só indivíduo, quer dizer, então não pode ser kardecismo. Surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram centros de foco de irradiação. Está lá, capítulo 1, item 46 do livro A Gênese. Então vejam vocês que não está personificado. Então por que falam kardecismo? Por que ainda continuam dizendo que Allan Kardec disse no livro dos Espíritos, na pergunta tal e qual, no livro dos Médiuns, capítulo tal e qual, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo tal, no item tal, no livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec falou tal e qual, que no livro A Gênese, no capítulo tal e qual, ele falou isso. Falou o quê? O que ele falou, meu amigo? Presta bem atenção. Não tem nada de particular. Não está personificado em Allan Kardec, em um só indivíduo. Surgiu simultaneamente em milhares de pontos diferentes, que se tornaram seus focos de irradiação por todos os 4, 5, 6 continentes. Ainda, capítulo 1 da Gênese, no item 46, o nosso papel, olha aqui, quem está falando isso? Allan Kardec. O nosso papel no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se é o de um observador atento, que estuda os fatos para lhe descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Foi o que ele fez. Ele observou atenciosamente, ele levou a experimentação, ele tirou a dedução, o raciocínio dedutivo, quer dizer, as consequências, certo? E aplicou dentro de toda aquela movimentação, isso, do trabalho de concatenar todas as comunicações esparsas, vindo dos espíritos, organizá-la metodicamente, editá-la, publicá-la, divulgá-la. Confrontamos todos os que nos têm sido possível reunir.
Comparamos, comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Então o papel de Allan Kardec foi pegar todas aquelas comunicações, juntá-las elas de forma metódica, racional, princípio, meio e fim, certo? E coordenar e formar esse corpo de doutrina espírita. Em suma, estudamos e demos ao público fruto de nossas indagações, sem atribuirmos aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida simplesmente da observação e da experiência, sem nunca nos considerarmos chefe da doutrina, nem procurarmos impor as nossas ideias a quem quer que seja. Então, hora nenhuma ele impôs as ideias dele, mas ele deixou, certo, muito evidente a ideia do Espírito de Verdade, através dessa pleia de espíritos bondosos que vieram através de um numerado número de médiuns ostensivos, trazendo a lume todas as revelações da terceira revelação das leis divinas. As palavras ditas não foram do nosso Allan Kardec, e sim dos espíritos. Volto a repetir que a doutrina espírita é dos espíritos e não de Allan Kardec, sendo que a doutrina espírita não é um sistema fechado, e sim aberto, está de posse do progresso e caminha a largos passos. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, certo? Desculpa, na introdução do número 2, controle universal, ensinamento dos Espíritos. Preste bem atenção o que disseram os Espíritos. Se a doutrina espírita fosse de concepção puramente humana, não oferecia por penhor senão as luzes daquele que a houvesse concebido. Ora, ninguém neste mundo poderia alimentar fundadamente a pretensão de possuir com exclusividade a verdade absoluta. Então não pode ser kardecismo, não pode ter nascido dele, certo? Porque ninguém aqui, certo, oferece condições de deter todo o conhecimento, possuir todo o conhecimento, todas as luzes, certo, que nós recebemos. Porque se assim fosse, teria o foco unicamente deste. Se os Espíritos que a revelaram, se houvesse manifestado a um só homem, nada lhes garantiria a origem, porquanto fora mistério acreditar sobre a palavra naquilo que dissesse, ter recebido deles o ensino. Então, se tivesse simplesmente chegado no ouvido de Allan Kardec e soprado somente para ele, certo? Nada teria de garantia, que por mais que ele pudesse filtrar, ele interferiria certamente, ele daria seu pitaco, as suas notas, certo? A sua participação, ele personificaria a obra. Foi por isso que veio através de variado número de médiuns, em lugares completamente diferentes, para dar essa veracidade. Quis Deus que a nova revelação chegasse aos homens por mais rápido caminho e mais autêntico. Incumbiu, pois, os Espíritos de levá-lo de um ponto ao outro, manifestando-se por toda parte, sem conferir a ninguém o privilégio de lhes ouvir a palavra. Certo? Então, quer dizer, não poderia ser exclusividade de um homem. Não pode ser kardecismo, não pode ser de Kardec. Um homem pode ser ludibriado, pode enganar-se a si mesmo. Já não será assim quando milhões de criaturas veem, ouvem a mesma coisa. Constitui isso uma garantia para cada um e para todos. Então, se fosse só um, estaria sujeito aos equívocos deste mesmo um. Estaria sujeito essa cabeça a cair e cairia com ele todo o ensinamento. Certo? Então, a garantia está na origem de variados focos, de origem, a comunicação, o ensino, certo? Porque aí constitui uma garantia.
Porque você pode derrubar um homem, mas não pode derrubar, quer dizer, um agrupamento de homens, uma humanidade. Vamos lá, ainda. Aos demais pode fazer-se que desapareça um homem, mas não se pode fazer que desapareçam as coletividades. Pode queimar-se os livros, mas não se pode queimar os espíritos. Bonito, né? Ora, quiseram, né, queimar todos os livros, e a fonte da doutrina não deixaria de conservar-se inexaurível, pela razão mesma de não estar na terra. Não está na terra. De surgir em todos os lugares e de poder todos descendentar-se dela. Descendentar-se dela é fazer, quer dizer, desfrutar dela, certo? Faltem os homens para difundi-la. Haverá sempre espíritos cuja atuação e todos atingem e aos quais ninguém pode atingir. Então é o seguinte, pode-se queimar todos os livros, mas não se pode queimar os espíritos, certo? Então, ela manteria-se inexaurível, quer dizer, intocável, jamais acabaria, porque ela não se encontra no mundo corporal, ela está no mundo espiritual, ela veio dos espíritos, que são as vozes dos céus, certo? Podem faltar os homens para divulgá-la, mas os próprios espíritos atuarão, certo? De forma diversificada para poder difundi-la. Se eu fracassar, se vocês fracassarem na divulgação, eles farão de 1000 modos diferentes, totalmente diferentes. O Auto de Fé de Barcelona, em 1861, ali queimaram-se 300 obras espíritas. Foi a maior divulgação da doutrina espírita, o Auto de Fé de Barcelona, em 1861. Quisera defamar, denegrir, prejudicar, acabaram divulgando a própria doutrina. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada de nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não pelo homem, sim, pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários, quer dizer, de médios. O Espiritismo, através da doutrina espírita, é a terceira revelação das leis de Deus. Não está personificado em nenhum indivíduo, capítulo 3. Por isso, a gente passa a perceber de que a doutrina espírita, ela não teria uma personalidade única. Conclusão que chegamos, de que as obras da codificação não pertencem, não foram oriundas de Allan Kardec, e sim dos Espíritos. Como ele mesmo se referiu o tempo todo, porque então leva na capa, além do título, a estampa e o nome de Allan Kardec. Isso. Vejam vocês aqui. Educa o espírito imortal por se tratar de uma pedagogia. Notem vocês aqui que as 5 obras da codificação espírita levam na capa do livro o nome do livro e o nome de Allan Kardec. E isso pressupõe que esta obra é dele. E não é. Aqui eu vou fazer uma digressão, eu vou fazer uma nota, eu vou falar algo de minha autoria, das minhas concepções. Eu achei, e acredito que foi um equívoco, talvez não do próprio Allan Kardec, mas do próprio senhor Didier, isso, que é o proprietário da gráfica, da própria editora da qual publicou as obras. Colocar, além do título, certo, o nome Allan Kardec em todas as 5 obras. Porque o autor não é ele. Vou explicar melhor.
Se os 5 obras intituladas O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, a Gênese, fosse de autoria de Allan Kardec, não haveria razão para ser chamado de Espiritismo. Então, chamaria de kardecismo. Pois o ismo significa oriundo, kardecismo oriundo de Kardec, espiritismo oriundo dos espíritos. Então, nós estamos lidando com o espiritismo. Então, é oriundo dos espíritos e não de Allan Kardec. Então, tá aí. Sufismoísmo quer dizer o quê? Oriundo. Budismo, oriundo de Buda. Cristianismo, oriundo de Jesus Cristo. Espiritismo, oriundo dos espíritos. Kardecismo, oriundo de Allan Kardec. Kardecismo, oriundo de Kardec. Budismo, cristianismo. Como Allan Kardec não criou o espiritismo e sim organizou metodicamente a codificação da doutrina espírita, vinda dos espíritos, que são as virtudes do céu, a expressão kardecismo é desprezível de fundamentação. Nós não podemos utilizá-la. É um grande equívoco falarmos kardecismo. Porque ele deixou muito claro, ele não criou a doutrina, ele não criou o espiritismo, ele simplesmente organizou metodicamente a codificação que veio dos espíritos. Allan Kardec nem sequer codificou. A codificação já veio dos espíritos. Ele organizou a codificação. Como está demonstrado em toda a extensão das obras literárias da codificação, que os assuntos ali introduzidos são de origem dos espíritos, vindo através das comunicações esparsas de um conjunto enorme de espíritos comunicantes, que são as virtudes dos céus, sob a direção do Espírito de Verdade e a tutela de Jesus Cristo, é de um grande número de médiuns em diferentes lugares da França e outros países. O nome que se tem dado não pode ser kardecismo, mas sim espiritismo. Preste bem atenção, meu amigo. Quando você se referir ao ensino dos espíritos, não é kardecismo, é espiritismo. Quando você se referir ao ensino de Allan Kardec, seria kardecismo, mas como ele não ensinou sequer quase nada, para não me atrever aqui a dizer nada, que seria muito ridículo também, isso, quase nada. Então, você menciona espiritismo por caridade, por amor à doutrina, por fidelidade a ela, viu? Não fica aí colocando tudo isso nas costas do Allan Kardec, não, porque eu tenho certeza que nesta hora, ele ouvindo, ele ficaria triste com você, dizendo que Allan Kardec falou isso, falou aquilo na pergunta tal e qual, no capítulo tal e qual, no item tal e qual. Ele vai estar muito triste com a gente. O papel de Allan Kardec foi simplesmente compilar, pegar todas as comunicações esparsas, certo? Organizar a codificação vinda dos espíritos. Ele nem as codificou, ele pegou a codificação e organizou de forma metódica, princípio, meio e fim. Foi seu papel. Por isso que nós colocamos codificação espírita. Finalizando, kardeciana, quer dizer, organizada pelo próprio Allan Kardec. Codificar significa reunir em código. Código quer dizer coleção de leis. Codificação é um conjunto metódico e sistemático de disposições legais a um determinado assunto, relativo a um determinado assunto, no caso em que estamos tratando a codificação espírita kardeciana. Significa, 2 pontos, conjunto metódico, sistemático dos ensinamentos dos espíritos, vindo através de um variado número de médiuns em lugares diferentes, que visa interpretar racionalmente o espiritismo de todos os tempos da humanidade. Porque o espiritismo esteve em todos os tempos da humanidade, não pelo ensinamento dos espíritos, não pela doutrina, mas pelos fenômenos.
Fenômenos esses atirados aos domínios do sobrenatural, do maravilhoso. As manifestações dos espíritos. Até então o espiritismo estava presente lá, nas manifestações ostensivas dos espíritos, mas que não vieram sequer, muito pouco ensinamento através dessas comunicações. Mas ao século XIX foi reservado então o desfecho desses grandes acontecimentos, em que essas comunicações vieram de forma providencial, trazendo o ensinamento dos espíritos, de forma ostensiva, metódica, científica, filosoficamente, com consequências morais. É isso que acontece com a doutrina espírita. O conteúdo de toda a doutrina está contido nessas 5 obras essenciais. É justo e honesto darmos nomes à autoria de quem realmente é autor, mas não se justifica o nome de quem não passou de um simples concatenador, certo? Um organizador, de um editor, de um patrocinador, de um difusor, como sendo o autor da obra, porque neste caso dá o direito de quem quer que seja pronunciar então o kardecismo, em vez de espiritismo. Como ele não é dotado desse direito, com todo respeito a Allan Kardec, eu tenho por ele uma grande admiração, um grande amor por todo o trabalho dele. Eu acho que para nós Allan Kardec é um modelo de espírita, de bom senso encarnado a ser seguido. Embora o espiritismo já haja, dado a chave de muitas coisas, e não nos diz a última palavra, vamos encontrar então no projeto de 1868 o seguinte: um dos maiores obstáculos capaz de retardar a propagação da doutrina seria a falta de unidade de princípios. O único meio de evitá-la, senão quanto ao presente, pelo menos quanto ao futuro, é formular em todas as suas partes, e até nos mais mínimos detalhes, com muita precisão e clareza, que é impossível se tome qualquer interpretação divergente. Então, um dos maiores obstáculos capazes de poder entravar a propagação da mesma seria esse foco, certo? Partindo de um único ponto dos espíritos, certo? Essa unidade de princípio, unidade de ensinamentos, o espírito de verdade, através de variado número de espíritos e médios diferentes, certo? Então, o único meio de evitar, senão naquele tempo lá, pelo menos com relação ao futuro, é formular em todas as suas partes de tal maneira que tal precisão e clareza que ficaria impossível nós tomarmos com qualquer interpretação divergente. Então, a elaboração da doutrina foi feita pelos espíritos de forma minuciosa, cautelosa, racional, convergente, de maneiras que eu nem vocês, nenhum de nós jamais adulteraríamos a doutrina. Nós podemos adulterar o movimento espírita, a doutrina não, ela é íntegra. Continua. Estabelecer a unidade de princípio é o restabelecimento do cristianismo. É restabelecer todo o ensinamento de Jesus. Porque a doutrina espírita é a revivescência do cristianismo puro, nascido na Palestina de 2000 anos atrás. 2 elementos haveriam de concorrer para o progresso do espiritismo. Quer dizer, de tudo que estava vindo através do seu ensino dos espíritos. O estabelecimento teórico da doutrina, então vejam bem, que o estabelecimento teórico da doutrina não é nosso, não é de Allan Kardec, e os meios de popularizá-la. Bom, os meios de popularizá-la seria nosso também. Mas se nós não fizermos, eles farão de 1000 maneiras diferentes. Então, 2 elementos haveriam de concorrer para o futuro, para o progresso do ensinamento que a doutrina estava trazendo. O estabelecimento teórico que foi feito pelos próprios espíritos e os meios de divulgá-la, difundi-la. A teoria espírita foi elaborada pelos espíritos, elevada sob a supervisão do espírito de verdade, que não é um espírito, não é um homem, mas é um conjunto racional de qual a verdade está de posse,
que coordenou a sua formulação em 3 aspectos principais: ciência na base, estão vendo aí, tá? A filosofia de cima para baixo e a religião de baixo para cima. Esse triângulo, segundo Emmanuel. Divulgação doutrinária, desenvolver os princípios contidos na codificação espírita kardeciana para uma linguagem racional, coerente, fidedigna, divulgando através dos meios disponíveis naquele tempo e agora, que sejam palestras, livros, seminários, rádio, televisão, internet, jornais, quer dizer, periódicos, etc, etc, etc. O que tivermos a nossa alcance, usar para difundir. Esse é o nosso papel. Continua ainda, no projeto de 1868, somente o Espiritismo, bem entendido, bem compreendido, pode remediar esse estado de coisas e tornar, conforme disseram os Espíritos, a grande alavanca da transformação da humanidade. Então veja bem, bem entendido e bem compreendido. Amigo, está faltando estudo em nós. Está faltando. Nós não estamos estudando a doutrina espírita, não. Nós estamos estudando tudo. Certo? Nós estamos pregando de tudo na tribuna espírita, de menos doutrina espírita. Tá? Bem entendido e bem compreendido. Tá? Esse compreender é aprender consigo. É você buscar o conhecimento e não perdê-lo. E parar de achismo. Eu, que fulano falou, que Beltrano falou, coloca que os espíritos disseram. Pode remediar o estado de coisa, quer dizer, a completa ignorância, o sobrenatural, o maravilhoso, atirado aos domínios desse superstição, como era antigamente. O Espiritismo, através da doutrina espírita, é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Por que eu e vocês estão complicando tudo? Todas as vezes que nós vamos participar, fazemos as devidas colocações, nós deturpamos, nós complicamos a doutrina. Por quê? Não dá para entender. Os autores clássicos, como Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion, César Lombroso, Charles Richer, etc., realmente foram os autores dos assuntos pertinentes dos livros publicados que levam além do título do livro o nome respectivo do autor, pois constitui obra do próprio punho. Então, todas as vezes que nós vemos as obras de Leon Denis, certo? Do Camille Flammarion, do César Lombroso, do Charles Richer, do Gabriel Delany, está estampado o título da obra e o nome dele, é porque essas obras são de autoria deles, certo? Não vieram dos espíritos, mas são de autoria deles, certamente sob a inspiração dos espíritos, com certeza. Houve uma participação inspirativa dos espíritos, mas partiu do punho deles. Então, se dá e se reserva o direito da obra intitulada e o nome do autor da obra. As obras de André Luiz, vindo através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, estão dispostas diferentes das obras da codificação espírita kardeciana. Pois além do título da respectiva obra que vocês estão vendo aqui, contém o nome do médium que a psicografou e o mais importante, está aí sublinhado em amarelo, pelo Espírito André Luiz, tanto na capa quanto no frontíspice do livro. Então veja vocês que as obras de André Luiz, lá está o título, está o nome do médium que psicografou, está o Espírito, pelo Espírito, certo? André Luiz, pelo Espírito Emmanuel. Aí, ó. Caracteriza de que a obra pertence ao Espírito manifestante André Luiz. Não o médium quem teve o papel de psicografar a comunicação espiritual. Está escrito. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Pelo Espírito André Luiz. O livro Os Mensageiros, Obreiro de Vida Eterna, Nosso Lar. O mesmo se deu com as obras do Espírito Emmanuel, que além do título do livro, o nome do médium, o psicógrafo, pelo Espírito Emmanuel, o que justifica a autoria e o papel do médium. Mas nunca diríamos as obras de Chico Xavier,
mas sim de Emmanuel, ou de André Luiz, com o trabalho do médium Francisco Cândido Xavier, que a psicografou. Aqui está correto. Você tem o nome da obra, certo? O médium que a psicografou, que não é dele, a obra. E o nome do Espírito, pelo Espírito Emmanuel. Então, quem editou foi o Espírito Emmanuel. Quem editou foi o Espírito André Luiz. No caso das obras da codificação espírita kardeciana, não valeria levantar em conta o nome e papel do médium psicógrafo, uma vez que Allan Kardec não era médium psicógrafo ostensivo, quanto ao Chico Xavier. O máximo que poderia levar o nome do revisor, certo? Por exemplo, o Livro dos Espíritos, revisor, coprodutor, editor, Allan Kardec. Mas nunca em aberto, como ficou aqui, colocado Allan Kardec. Vocês estão vendo ali, ó, o Livro dos Espíritos, tá? À esquerda do vídeo de vocês está escrito Allan Kardec, certo? Talvez tenha sido um equívoco, uma displicência do senhor Didier, proprietário da gráfica e editor, que ele imprimiu os livros. Porque no livro do meio ali, no meu ponto de vista, eu acredito que deveria estar assim, ó. O Livro dos Espíritos, organizado, editado e publicado por Allan Kardec. Ditado pelos Espíritos. Aí sim, é justo, porque a obra não é de Allan Kardec. Então, ali, o Livro dos Espíritos e somente Allan Kardec, dá a impressão de que a obra é dele. Dá a impressão que é um kardecismo. Como não há kardecismo, como ele disse na Revista Espírita, do ano de 1861 a 1864, certo? Não daria o direito dele de ser o autor, certo? Poderia estar muito bem ali, o Livro dos Espíritos está organizado, editado, publicado, divulgado por Allan Kardec. Mas ditado pelos Espíritos, que está lá em cima. Como está aqui no livro Nosso Lar, de André Luiz. Aqui está escrito lá, Nosso Lar, a psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Então essa obra não é de Chico Xavier, essa obra é de André Luiz. Só teve a coparticipação do médium Chico Xavier, que a psicografou. Como Allan Kardec não era médium, ele não psicografou, certo? Ele não escreveu a obra, então não daria ele o direito de colocar ele como que criador, como fundador, como autor da obra. Para desculpar, eu não concordo. Certamente no futuro a posteridade vai corrigir isso, como também foi corrigida as obras de Emmanuel e de André Luiz, certo? Quando não tinha o subtítulo ali, ó, pelo Espírito André Luiz. Simplesmente as primeiras obras vieram. Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Depois descobriu-se que deveria mencionar quem é o autor da obra, para não ficar enfatizado que a obra era do Chico Xavier. Então ficou destacado que a obra era de André Luiz, certo? Ditado pelo Espírito André Luiz, quer dizer, ditado, quer dizer, comunicação vinda dele, o ensino dele. Só o papel do médium psicólogo, Chico Xavier, que levaria isso em conta. Mas que a obra haveria de ser de André Luiz, como o Livro dos Espíritos não veio de Allan Kardec, deveria estar dessa forma, desse livro que está no meio aqui, ó. O Livro dos Espíritos, organizado, editado, publicado por Allan Kardec, ditado pelos Espíritos. Aí é justo. Uma coisa precisamos destacar, o papel do autor, o papel do médium, o trabalho da editora, o trabalho do revisor, para valorizarmos o esforço de cada um, sem desmerecer todo o esforço, a dedicação, o amor à causa de todos empenhados na mesma tarefa, nessa grande seara espírita.
Então, aqui se destaca o trabalho do autor André Luiz, certo? Que foi ditado por ele. O trabalho do médium que a psicografou, Francisco Cândido Xavier. Lá embaixo, o símbolo da FEB. A editora que a publicou, que editou, certo? Que imprimiu e que divulga. Então, é justo darmos o valor real, o trabalho de cada um, de cada componente que participou desse grande e difícil conhecimento humano, a doutrina espírita. Kardecismo, kardecista, kardecianismo, pelo amor de Deus, para com isso. Tira isso do seu vocabulário, meu amigo. Tenha amor à doutrina, tenha amor a Kardec. Ele não vai gostar dessa ideia. Kardecista, kardecismo, kardecianismo, expressões aí, que são corrupteras, é contraditório. Elimine isso do seu vocabulário, uma vez por todas. Diga, disseram os espíritos, a doutrina espírita, que é a interpretação racional de todo o espiritismo, de todos os tempos da humanidade. Coloque isso na sua fala. A expressão kardecismo, kardecianismo, kardecista, espírita kardecista, coisa que precisamos erradicar uma vez por todas. Ideia de kardecianismo, de kardecismo, kardecista, pois Allan Kardec, com todo o seu esforço e trabalho pela organização da codificação espírita, não pode ser considerado modelo e guia, pois deixaríamos de seguir a doutrina espírita para segui-lo, o que ele não gostaria. Então o objetivo kardecista deve ser ignorado, deve ser abolido do vocabulário nosso espírita, certo? Eu tenho certeza que Allan Kardec estaria muito aborrecido agora, nós falando do kardecismo em vez do espiritismo. O espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, capítulo 1, item 5, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem, então não era Kardec, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu. Então, meu Deus, não é no singular, certo? É um produto dado de ensinamento dos espíritos, é no plural, meus amigos, viu? Então, não é no singular kardecismo, certo? É espiritismo, oriundo dos espíritos. Então, esses espíritos aqui são muitos. É no plural, meu amigo. Então, não é uma personificação de um homem. Então, não existe kardecismo. E quando nos referimos a respeito de qualquer obra básica da codificação espírita, evitarmos dizer que Allan Kardec, no livro, na pergunta tal, no capítulo qual, disse o seguinte, porque quem disse ali foram os espíritos e não Allan Kardec. Como estamos tratando de espiritismo, a obra dos espíritos, que são as virtudes do céu, o próprio vocabulário do espiritismo significa espiriti, certo? Que está ali, ó, quer dizer espírito. Ismo é um sufixo e quer dizer oriundo dos espíritos. Espiritismo, oriundo dos espíritos. O papel de Allan Kardec foi simplesmente concatenar as comunicações esparsas, vindas dos espíritos, no plural, através de uma variante enorme quantidade de médios e lugares diferentes. E as agrupá-las de um modo coerente e fidedigno, foi o que ele fez, o bom senso encarnado, tá? Formando assim um contexto doutrinário, pedagógico, metodológico, facilitando a sua assimilação para os futuros seguidores. Editar foi o papel de Allan Kardec, certo? Publicá-las, difundir, foi o papel dele. O codificador Allan Kardec, ao afirmar que os espíritos deu a primeira e não a última palavra, que essas primeiras foram os espíritos e que também contou com um grande número de colaboradores no desdobramento de toda a doutrina espírita, é que a sua participação foi de um simples organizador metódico
das comunicações esparsas. Quando eu falo esparsas, é esparramada, em um lugar diferente. Ele as juntou, concatenou, juntou, formou um corpo, certo? Editou, publicou, divulgou. Esse foi o seu papel. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se nova descoberta lhe demonstrar este erro, acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova a revelar, ele aceitará. Então está lá no capítulo 1, no item 55 do livro A Gênese. Acusar o Espiritismo de bruxaria, de magia, etc, etc. A astronomia nasceu da astrologia, a química nasceu da alquimia. Assim o Espiritismo também teve um precursor, o magnetismo. Tá? As mesas girantes, isso. Lá, começando em Hydesville, isso, com a família Fox. Em seu aspecto religioso, que foi a causa de alguns dilemas entre os espíritas, o Espiritismo não é uma religião nos termos comuns, não é instituído, não tem cultos, não tem dogmas, não tem sacerdotes. O Espiritismo não é uma religião tradicional constituída e institucionalizada, não é, como tantas outras. Ele não tem dogmas, não tem rituais, não tem cultos sacerdotes ou sumos sacerdotes, por se tratar de uma doutrina, certo? Que tem um aspecto ciência, né? Ciência filosófica experimental e prática, com consequências morais, como filosofia, ele trata das consequências morais decorrentes o quê? Dessas mesmas relações dos espíritos para conosco. Tá? Por estabelecer conosco uma ideia da onde nós viemos, por que estamos aqui, por que sofremos, para onde nós iremos quando daqui partimos. Como ciência experimental, comprova e demonstra a origem, a natureza, a destinação dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, como toda ciência tem um objeto de estudo. Exemplo, a astronomia tem como objeto de estudo os astros, a química, os elementos e a lei das afinidades, a física, a natureza, a biologia estuda a vida. Não seria diferente com a doutrina espírita, sendo seu objeto de estudo o espírito. Então, o objeto da doutrina espírita, objeto em estudo, unicamente o espírito. Sua origem, sua natureza, sua destinação, suas relações com o mundo corporal. Eis o objeto de estudo de toda a doutrina espírita. Podemos considerá-lo como nova ciência que vem revelar, por meio de provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual, suas manifestações com o mundo corporal. Podemos considerar o Espiritismo como religião pelo seu aspecto filosófico, pois se funda os elos da fraternidade, o da comunhão dos pensamentos, e nas leis naturais tem como meta atingir a caridade, o amor. Porque a caridade é a prática do amor. A ideia de religião implica culto, o que ele não tem, mas desenvolve os laços morais entre os homens, desenvolvendo o sentimento de fraternidade, solidariedade, benevolência, indulgência. O Espiritismo é a religião da amizade, da alegria, da fraternidade, da solidariedade, do amor. O Espiritismo é uma doutrina filosófica de efeitos religiosos, como qualquer filosofia espiritualista, pelo que forçosamente vai ter com as bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, o espírito, a sua imortalidade e a vida futura. Mas não é uma religião instituída, visto que não tem culto, não tem rito, não tem templos, e que entre os seus adébitos nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote ou sumo sacerdote. Esses qualificativos são de pura invenção daqueles que gostariam de poder criticá-lo e tentar derrubá-lo. O Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma filosofia, certo?
uma doutrina filosófica como ciência prática, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. O Espiritismo é uma religião que trata da natureza, da origem, da destinação dos espíritos e de todas as suas relações com o mundo corporal, através das manifestações. O Espiritismo, através da doutrina espírita, não é um sincretismo religioso, tá? Como é o chamado movimento sincrético afro-brasileiro. Por se tratar de uma doutrina com base científica e filosófica, não tem divisões ideológicas, políticas, não tem partido, não tem personalidades, não tem divisas, bandeiras. É um produto dado de ensinamento oriundo do Espírito de verdade, vindo através de inúmeros espíritos encarregados de nos trazer a teoria que mais tarde foi organizada metodicamente por Allan Kardec, a codificação espírita kardeciana. Então vejam vocês, veio de um variado número de espíritos. Então, espíritos no plural, e não do espírito no singular. Não, como muitos querem dizer aí, kardecismo, kardecista, centro espírita kardecista, pelo amor de Deus. Então, a doutrina espírita está simbolizada, segundo Emmanuel, no prefácio do livro Consolador, por um triângulo equilátero de forças espirituais formado por 3 aspectos principais. A ciência, tá bom? A filosofia, de cima para baixo, e a religião, de baixo para cima, vocês estão vendo aí. Tríplice aspecto da doutrina espírita. Vamos lá então. A ciência e a filosofia vinculam-se à Terra. Então está lá, piscando lá. Ó. Essa figura simbólica, porém, a religião, é o ângulo divino que liga ao céu. No seu aspecto científico e filosófico, a doutrina espírita será sempre um campo nobre de investigação humanas, como outros ensinamentos coletivos, de natureza intelectual, que visam o aperfeiçoamento da humanidade. Então a ciência espírita, ela estuda o espírito, ela estuda a sua natureza, sua origem, sua destinação, sua relação com o mundo corporal. No seu aspecto religioso, todavia, repousa a sua grandeza divina, por constituir-se a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Então, no seu aspecto religião, repousa a grandeza divina por constituir o restabelecimento de todo o ensinamento de Jesus, estabelecendo de forma definitiva a renovação dos homens para a grandeza do seu imenso futuro espiritual, a felicidade. Então, é consequências morais que decorrem do aspecto religioso. Bom, Chico Xavier, numa sua expressão simples, humilde, ele fala assim, ó, desse triângulo equilátero, segundo Emmanuel, no prefácio do livro Consolador, o Chico tira a seguinte conclusão: se tirarmos a religião, o que fica? Um corpo sem coração, quer dizer, sem sentimento. Que a religião, ela visa restabelecer o sentimento em nós. Se tirarmos a ciência, fica um corpo sem cabeça, quer dizer, sem raciocínio, sem raciocinar. Se tirarmos a filosofia, fica um corpo sem membros. Acaba. Então, cadê a doutrina? Nos seus 3 aspectos. Muito bem expressativo, né? O pensamento de Chico Xavier. Então, não existem espiritismos no plural. Existem espíritos no plural. Oriundos espíritos, certo? Mas o espiritismo é no singular. Espiritismo no singular, oriundo dos espíritos, e não o kardecismo, oriundo de um único espírito, Kardec. Não é. Espiritismo, quero aqui enfatizar que a doutrina espírita não é proveniente de Allan Kardec.
e sim dos espíritos. Neste caso, não podemos adotar o termo kardecismo, e sim espiritismo, pois o sufixo ismo da palavra espiritismo quer dizer oriundo dos espíritos, e não de Allan Kardec. Quero pedir a você, amigo do Ideal Espírita, para parar de dizer que Allan Kardec falou isso, aquilo. Enquanto não falou, quase nada. Quem falou foram os espíritos. Então, devolva a dignidade aos espíritos, que são a origem de todo o ensinamento do qual dispõe a doutrina espírita, que interpreta esses ensinamentos vindo das manifestações desde os homens mais primitivos da face da Terra até o século XIX. Precisamos mais de profissionalismo, acabar com esse amadorismo na tribuna espírita, no movimento espírita, nas nossas atividades doutrinárias, nos centros espíritas, procurar desenvolver a cultura espírita, meus amigos. Sair dessas corruptelas, criar entre nós uma cultura espírita refinada, coerente, fidedigna aos princípios pelos quais nós professamos. Acima de tudo, vivenciar. Assim, amigos, eu quero aqui enfatizar a todos vocês, para nós então fazermos isso aqui. Ao dirigirmos na tribuna espírita acerca do espiritismo, certo? Que sejamos os mais fiéis possíveis, certo? Rendemos fidelidade aos espíritos, dizendo que os espíritos disseram na pergunta e resposta tal e qual, no item, no capítulo tal, na obra tal, pararmos de colocarmos como o título de fundador, de criador, Allan Kardec. Não estou aqui criticando o papel, eu estou aqui tentando devolver os direitos, o mérito, como ele mesmo disse, Allan Kardec. Todo elogio deve ser dirigido aos espíritos, não a ele. A ele queria simplesmente a motivação, o estímulo, para que eu pudesse, naquele momento, continuar firme na obra, empenhada na sua missão, para que eu não pudesse fracassar. Então, meu amigo, diga, doutrina espírita, a interpretação racional do espiritismo. Espiritismo de todos os tempos da humanidade, desde o homem de Cro-Magnon, o homem de Neandertal, as manifestações espirituais já existiam. Só que ali não havia um ensinamento, eram meras manifestações. Isso fez do espiritismo, que é tudo que veio através dos espíritos de todos os tempos da humanidade, inclusive o fenômeno. Mas foi no século XIX que esses fenômenos vieram de forma ostensiva e também altruísta, trazendo então, no seu bojo das manifestações, todo o ensinamento do Espírito de verdade, certo? Que tinha todo o acompanhamento de Jesus Cristo. E que variado número de espíritos trouxeram essas grandes revelações das leis divinas que já estavam aqui desde o começo de tudo, as tornando conhecidas, certo? Legíveis, bem ostensivas, racionais, marcados por fenômenos patentes, viu? Então, esse é o papel da doutrina. Então, o espiritismo é tão velho quanto o mundo. A doutrina tem 163 anos. Muito nova. Então, ela foi constituída pelos próprios espíritos no século XIX. E o papel de Allan Kardec foi pegar todas essas comunicações e formar um corpo de doutrina, a doutrina espírita. Certo? De forma metódica, pedagógica. E devemos, assim, estudar ela metodicamente, de forma pedagógica. Mas, acima de tudo, também divulgá-la. Viu? Então, melhora o seu vocabulário, procura se interessar mais por esse assunto, tá? Pesquise mais. Eu estou aberto às controvérsias, tá? Desculpem
quando aqui eu, de forma abusiva, não concordei, como não concordo ainda e não concordarei, estar na capa do Livro dos Espíritos unicamente o título da obra, o Livro dos Espíritos, e Allan Kardec. Porque isso pressupõe de que Allan Kardec é o criador da obra, o Livro dos Espíritos. Que Allan Kardec é o fundador, ele é o inventor da obra, o Livro dos Espíritos. Então deveria estar ali sim, o Livro dos Espíritos, ditado pelos Espíritos, certo? E ali, ó, concatenado, pesquisado, editado, publicado e divulgado pelo senhor Allan Kardec. Tá? Bom, não vai ser eu que vou modificar isso aí. Quem o fez, talvez não pensando nas consequências do futuro, vai continuar. Se no futuro houver necessidade, certamente a espiritualidade virá, certo? Fazendo um trabalho, quer dizer, de uma retificação de tudo isso aí. Quero deixar a todos vocês o meu abraço e que vocês estudem, tá? Qualquer controvérsia, qualquer observação, meu WhatsApp é 37 99123 7783. Meu e-mail é cepkardecvideo@gmail.com. Obrigado, um grande abraço a você e à posteridade. Obrigado.